Novos locutores, novos programas, novas promoções. Departamento de Criação, Departamento de Promoções e Eventos, Departamento de Cursos e Formações e um novo parque de transmissão multimídia com mixagem de canais 5G. E mais programas com locutores ao vivo 24 horas. É mais que rádio, é um novo conceito de comunicação. Rádio Comunidade, pelo segundo ano consecutivo, a mais ouvida no horário comercial em Rodobrasil. Rádio Comunidade. Pode comemorar, pode acessar radiocomunidade.com.br, a sua rádio. No ar, alô comunidade, a voz do povo no seu rádio. Música, informação, cultura, reportagens, convidados especiais e muito mais num só programa. Aumente o volume, o Alô Comunidade está no ar. Boa noite, estamos aqui no podcast da Rádio Comunidade, hoje em especial com Chico Brito. Boa noite, Chico Brito. Obrigado, Fernando, pelo carinho em receber aqui nesse podcast com você, Fernando Moura, aqui na Rádio Comunidade. Para mim é uma honra participar desse programa e desse podcast. Maravilhoso, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Chico. Eu que fico lisonjeado de você estar aqui hoje nos nossos estúdios. Como eu te falei, quando você chegou, eu sempre ouvi o seu nome, né? É tão bom quando o nome chega primeiro que a pessoa, viu, Chico? É o que eu falo, o nome é bom quando o nome chega primeiro que a pessoa. Então eu sempre ouvi o seu nome. E as pessoas sempre falaram bem de você. Então fico feliz de você estar aqui hoje e vamos bater esse papo aí maravilhoso. Chico, para quem pode entrar no site da radiocomunidade.com.br, a gente está transmitido ao vivo no Fernando Moura SP e os ouvintes que acompanham pelo aplicativo da Rádio Comunidade. Chico, eu queria que você se apresentasse, falasse como que você chegou aí nesse status de Chico Brito do Imbu. Tá certo. Fernando, eu sou paraibano, né? Tenho 10 irmãos. Meus pais chegaram em São Paulo em 71. Fomos morar na região ali do Parque Arariba, Jardim Gá. Legal. Né? E bem cedo eu comecei a participar de projetos comunitários. Né? Então eu entrando aqui fiquei muito feliz, porque foi através de um projeto como esse que eu passei a ter consciência política e militar pela melhoria da qualidade de vida da comunidade. Então, numa comunidade católica ali na comunidade Coupe, no Jardim Catanduva, eu comecei a participar. E muito cedo comecei a fazer esses trabalhos comunitários. Depois fui fazer um curso de Ciências Sociais na USP. E logo mais comecei a dar aula. E a primeira escola que eu fui dar aula foi no Imbu. Então eu sempre morei na região. Campo Limpo, Taboão, Itapecerica e Embu das Artes. No Imbu eu estou há 36 anos, né? E eu sempre fui militante político, mas nunca tinha disputado nenhum cargo eletivo. Trabalhei em várias ONGs, uma ONG chamada Ação Educativa, especializada em educação de jovens e adultos e políticas públicas para a juventude, uma ONG chamada Passo, Assessoria para Ações Sociais, que coordenávamos um mutirão com 500 famílias lá em Diadema. E trabalhei também numa ONG chamada Visão Mundial, que ela captava recursos nos países como Estados Unidos, Austrália, Alemanha e investia em projetos sociais na América Latina e na África. Quando foi em 1999, né, o pessoal me chamou para participar, né, do processo eleitoral. Na época era a campanha do então candidato Geraldo Cruz, e eu coordenei parte da campanha dele, e quando ele ganhou a primeira eleição em 2000, ele me convidou para ser secretário da área social. Que legal. E quando eu fui secretário, nós implantamos vários projetos, como a criação de 18 cooperativas de geração, trabalho e renda, criamos o Banco Municipal de Alimentos, que é um programa de combate à fome que existe até hoje. Implantamos o orçamento participativo na cidade para discutir com a população quais as prioridades para cada bairro, para cada região. Então, mostrando para o povo como que é feita a arrecadação dos recursos na prefeitura e o que cada comunidade definiria como prioritária para aquele ano, se era uma creche, se era um posto de saúde, se era na área de lazer. Pois bem, quando foi em 2006,
eu saí candidato pela primeira vez na minha vida, a deputado estadual. E naquela época eu obtive, só no Embu, 34 mil votos e no estado de São Paulo eu obtive 52.854 votos. Fiquei como suplente, né? Foi uma eleição bastante interessante, porque eu vi que o meu trabalho estava sendo reconhecido e por conta disso obtive essa votação. Em 2008 saí candidato a prefeito. E fui eleito em 2008 a prefeito de Embu das Artes com 72.500 votos. Já quase dobrou, né? Quase dobrou. E quando foi, já em 2008, Fernando, ao ser eleito com 72.400 votos, passei a ser o prefeito com maior votação da história de Embu. Legal. Fui reeleito em 2012 com 80.500 votos. E mantive essa posição de prefeito com a maior votação da história de Embu. De lá para cá, depois que eu saí da prefeitura, já ocorreram 2 novas eleições na cidade. E nenhum outro candidato a prefeito teve a votação que eu tive na cidade até hoje, né? E para mim, Fernando, ter sido prefeito numa cidade como Embu foi uma honra muito grande. Agradeço a Deus e agradeço o povo de Embu pela oportunidade. Para você ter ideia, nos 8 anos que fui prefeito, eu criei e construí 6 novas creches na cidade, construí 5 novos postos de saúde, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, criei o pronto-socorro infantil, recapeei 250 ruas, pavimentei 2 bairros inteiros em Buarama e Santa Bárbara que não tinha meio metro de asfalto, criei 3 novas grandes avenidas na cidade, construí 1.900 apartamentos, né? Canalizei vários córregos, urbanizando áreas públicas abandonadas até então, criei o restaurante popular. Fernando, foram mais de 300 obras na cidade. E na época, comparando com hoje, eu tinha 3 vezes menos recursos do que o atual governo tem na cidade. Então, com 3 vezes menos recursos, eu consegui fazer 10 vezes mais do que quem está hoje governando a cidade. Então, Fernando, resumindo, a minha história é ligada a projetos sociais. A minha história é uma história dedicada à comunidade. Então eu me sinto muito orgulhoso, amo o povo da minha cidade, é um povo que sempre me recebeu de braços abertos. Então eu agradeço a Deus e ao povo de Embu por essa oportunidade. A Marli aqui, falou assim, foi um bom prefeito, Marli Gomes Domiesse. Então, aqui, muito humilde, dedicado e sempre atencioso com a população. Tá dizendo? Obrigado, Marli. Obrigado pelo carinho. E é o que eu falei, né? O seu nome tá gravado na cidade, né? As pessoas do Embu conhecem o Chico Brito. Como eu falei, eu não conhecia pessoalmente, hoje é o primeiro dia, mas sempre ouvi falar de você. Então, eu acho que isso é o fruto do seu trabalho, né? Porque, como eu falo, para mim, não foi a política que levou para o social, foi o social que levou para a política. E, pelo jeito, a minha história se assemelha à sua, muito, muito bacana. Você falou, assim, da questão dos bairros, né? Que a gente está no limite, né? Entre Itapecerica, Tabuão, São Paulo, né? Eu falo que é o Triângulo das Bermudas aqui, que é Itapecerica, Tabuão e São Paulo e Embu. Sim. Né? E eu queria ver essa questão, como que você vê esses municípios próximos, né? E a questão política, né? Porque tem muitos que moram aqui, trabalham em Itapecerica, ou vice-versa, outros estão no Embu, outros estão no Tabuão. Como que você vê essa coligação política, assim, nesse meio desses 3 municípios aqui? 4, né? Vamos dizer assim. Sim. Fernanda, essa problemática que você apresenta, ela é muito interessante e importante. Assim como tem essa divisa aqui, nós temos, por exemplo, lá no outro extremo de Embu, na região da Ressaca e Caputera, a mesma situação. Uma divisa, uma tríplice fronteira, com Cotia, Embu e Itapecerica. Por isso, quando eu fui prefeito, eu fui eleito presidente do consórcio regional 2 vezes. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, e digo sempre para os prefeitos e para os vereadores: a população, ela não conhece essas fronteiras. Até porque
a população, e ela está correta, ela vai aonde o serviço público está funcionando. Então, por isso que eu sempre defendi uma ação coletiva dos 8 prefeitos da nossa região e mais a subprefeitura de São Paulo aqui dessa região. Por quê? Porque nós temos que agir coletivamente. Às vezes o cara ele mora aqui deste lado, mas usa a creche de Embu. Mora aqui desse lado e usa o posto de saúde de Taboão e assim por diante. Então, o que é fundamental? Sempre ter uma ação conjunta de todos os prefeitos para nós atendermos a nossa população. Porque o problema, ele não é apenas da cidade, ele não é apenas um problema do bairro, ele é um problema de toda a região. Por exemplo, você melhora a saúde no Embu, a população dos municípios vizinhos corre também, né? Agora, dá para todos os municípios terem todos os serviços? Não, mas entrar numa ação de consórcio, eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui prefeito e era presidente do consórcio, a Taboão tinha o SAMU. Os outros municípios não tinham SAMU. Eu chamei os prefeitos, fomos para Brasília e conseguimos implantar um SAMU regional. Porque você pega, por exemplo, em Bugaçu, São Lourenço e Juquitiba jamais teria condições de ter uma estrutura de 2, 3, 4 ambulâncias, uma equipe médica especializada para atender as ocorrências do SAMU. Então o que nós fizemos? Nós conseguimos uma sede grande no Embu, para ser a sede do SAMU, conseguimos ambulâncias pelo consórcio, em parceria com o governo do estado e o governo federal, e essa base do SAMU atendia regionalmente. Pronto, já pensou se cada município tivesse que ter uma base dessa? Primeiro que alguns não teriam nunca. E segundo, seria um custo muito alto para cada município. Então, desta maneira, Fernando, eu defendo isso para a saúde, defendo isso para a educação. Quando eu fui prefeito e presidente do consórcio, me articulei com os prefeitos e buscamos em Brasília recurso para a construção de uma universidade federal pública para a região, que pegaria as 8 cidades e mais o pedaço da Zona Sul de São Paulo. Consegui o recurso, iniciei a obra da Universidade Pública Federal gratuita, infelizmente a obra foi abandonada. Mas a nossa luta em retomar a implantação da Universidade Federal, ela continua. Até porque, Fernando, todas as cidades que passaram a ter uma Universidade Federal mudou a região. Você pega São José dos Campos com ITA, você pega São Carlos com a Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, Diadema, todas as cidades que implantaram regionalmente uma universidade, muda o desenvolvimento, porque você traz para aquela região mão de obra qualificada. Então, resumindo, esses problemas enfrentados por esses bairros, pela população desses bairros, nas fronteiras, a solução é juntar os prefeitos de todas as cidades e pensar como solucionar. Um exemplo muito claro, você pega um córrego. Um córrego, ele não tem fronteira, ele passa por vários municípios. Então não adianta São Paulo canalizar, Embu não canaliza, Taboão muito menos, não. Tem que ser um projeto de canalização contando com o governo federal, governo estadual e todos os prefeitos da nossa região. Então, você falando, né, da fronteira, em 2021, 8 de fevereiro de 2021, fez agora 2 anos que caiu a ponte que liga o limite de São Paulo, que é o Parque Fernanda, com o Embu. E aí, o que aconteceu? Eu fui na subprefeitura para tentar mediar isso, aí ficou só que aí é justamente o que você falou. Eles querem fazer, aí igual estão fazendo aqui no Jardim Macedônia, eles fizeram só o lado com o muro, e o muro e a parte do Embu tá sem. Aí o que adianta, né? Não adianta nada, porque vai fazer um lado e o outro vai ficar sem, vai continuar a mesma coisa. Aí a ponte caiu, os cidadãos estavam passando no meio do córrego, né? E aí teve até o vereador Betinho, que lá do Embu, que organizou e fez um mutirão, e os próprios moradores pegou e fez. Aí juntou o pessoal daqui de São Paulo e o pessoal do Embu e fez. Pois é, Fernando, isso, assim, não existe solução isolada. Não existe solução isolada. Então, você pega, por exemplo, o córrego Pirajussara.
que é um córrego importante que pega Tabuão, pega Embu e pega São Paulo. Não adianta fazer o esgotamento sanitário só de um pedaço. Tem que fazer de todo o trecho, para que esse córrego Pirajussara ele chegue no Rio Pinheiros não poluído. Ou o córrego o rio Embu-Mirim, para você ter uma ideia, Fernando, o rio Embu-Mirim ele nasce em Itapecerica da Serra. Percorre Itapecerica da Serra, passa por Embu e deságua na represa Guarapiranga. Olha a importância de um saneamento básico do rio Embu-Mirim. Pois bem, não adianta só Embu canalizar o esgoto, ou tratar o esgoto, se Itapecerica da Serra não fizer, ou vice-versa. Né? Então não adianta o município, ele tira todo o esgoto do rio, se o outro município continua mandando o esgoto para o rio. Então por isso que eu sempre defendi o consórcio regional, Fernando. O consórcio regional é a solução. E o governo do estado e o governo federal ajudando os municípios a botar recurso nesse consórcio. E tem uma coisa, Fernando, que sempre foi a minha máxima, sempre foi um princípio. Independentemente de quem esteja no governo do estado, como governador, ou na presidência da república, independente de partido, eu sempre busquei o diálogo. Né? Então, o governador Alckmin, na época, eu tinha um excelente relacionamento com ele. Então todo presidente, todo governador, o prefeito, ele tem que deixar essa questão política de lado, porque ele foi eleito não para ficar fazendo briga política. O prefeito é eleito para representar o povo, junto ao governo do estado e o governo federal. Então sempre foi a minha dinâmica, dialogar com o governo do estado e com o governo federal e com os vários deputados, Fernando, de vários partidos para trazer recurso. Para você ter uma ideia, em 2010... eu fui eleito em 2008, 2009 assumi. Em 2010 eu fiz parcerias com candidatos a deputados de diversos partidos. Qual foi o resultado, Fernando? Buscamos do governo federal e do governo estadual mais de 250 milhões. Por conta disso que eu consegui fazer 300 obras. Agora, se eu não converso com o deputado A, porque é do partido não sei das quantas, eu não converso com o governador, porque é de outro partido, quem é prejudicado não é o prefeito, quem é prejudicado é o povo. Por isso que eu defendo, na eleição você faz a disputa. Passou a eleição, o teu partido é o povo. É isso mesmo. Eu costumo dizer assim, a gente tem que ser adversário político, não inimigo político, né? Tem que ser adversário. Acabou a eleição, é o que você falou. Vai ser prefeito da cidade, vai ser prefeito... Quem disputou, você vai ser prefeito dessa pessoa que disputou com você também, porque ela é da cidade. Né? Então, só que muitos levam a política como se fosse inimigo, né? Você é meu adversário, você é meu inimigo, e não é. Porque a política é como você falou, a eleição, tem a eleição, é uma disputa. Quem ganhar vai assumir. Então, geralmente as pessoas levam para o lado tipo, não presta, né? E não é assim. Você falou do Instituto Federal, eu estava numa reunião faz umas 2 semanas e uma questão que foi levantada para os deputados federais foi justamente isso, mas voltada para o Capão Redondo. Eu não sabia dessa informação que você falou que já tinha até iniciado as obras, né? Mas eles falaram sobre isso, né? Da gente trazer esse equipamento federal para justamente transformar a região. E eu acho que vai de encontro ao que você falou, Chico. Eles também já estão com esse pensamento e eu acho que é isso, né? Eu acho que o problema está escancarado. Precisa alguém para resolver e trazer a solução. Se eles têm essa mesma visão que você também tá colocando aqui, isso é importante porque já tem um pé na frente, né? Um passo na frente, né? Mas vamos brigar por isso, viu? O Capão precisa mesmo, viu? É bem legal, né? Porque aqui a nossa região, eu costumo dizer, viu, Chico, que da ponte para cá as coisas é muito diferente, né? Então, da ponte até a passarela que entra em Itapecerica, a gente tem uma lacuna aqui, né? As praças é diferente, o asfalto é diferente e a gente briga para ser, pelo menos, ter essa simetria entre aqui e o centro, né? Então, infelizmente, não é. Chico, tem outra pergunta aqui para você. Se levantou muito aqui nas cidades da região aqui, como Vargem Grande, Cotia, Itapecerica e Embu, a gratuidade de ônibus. E o que você pensa sobre isso, Chico, da gratuidade
do ônibus do município? Fernando, eu defendo tarifa zero. Eu defendo tarifa zero. Porque se nós pegarmos o custo do transporte para o trabalhador, ele representa aí no mínimo 1/3. E é um custo muito alto. E se os municípios implantam o tarifa zero, o dinheiro que a pessoa gastaria com transporte, ela vai consumir no próprio município. Então nós temos, por exemplo, perto aqui da gente, Vargem Grande Paulista, meu amigo lá, o prefeito Josué, ele implantou lá na cidade o tarifa zero, né? É lógico, Fernando, assim, não pode ser implantado de qualquer jeito. Não pode ser uma bandeira eleitoreira. Tem que ser algo sério. Você não pode brincar com a população. Você não pode brincar com a população que é tarifa zero, depois não é mais tarifa zero, é aumento zero. Você não pode brincar, olha, venha buscar sua picanha aqui no Centro de Referência de Assistência e sem não ter picanha. Você não pode. Nós estamos não pode brincar com a necessidade da população. Então eu defendo tarifa zero. Agora, tem que ser algo muito bem estudado. Primeiro, você tem que criar um fundo. Mandar um projeto para a Câmara Municipal e criar esse fundo. Segundo, fazer várias reuniões com os empresários da cidade. Porque os empresários são os maiores interessados depois dos trabalhadores. Abrir um diálogo com a população. Você pega Embu, por exemplo, nós deveríamos fazer pelo menos umas 20 plenárias públicas para discutir com a população. Qual é o modelo de tarifa zero que nós vamos implantar na cidade? Então eu defendo tarifa zero, mas pontuo isso, que tem que ser com muita responsabilidade. Porque, por exemplo, tem cidade... E em Embu tem acontecido isso, Fernando. Na semana passada, os trabalhadores da empresa de ônibus fizeram uma paralisação. Por conta da atual gestão, está com subsídio atrasado. Se não consegue pagar em dia nem o subsídio, que representa 10% do custo do tarifa zero total, como que vai fazer o tarifa zero? Se hoje não está pagando decentemente nem o próprio subsídio. Então eu digo o seguinte, prefeito, o gestor público não tem o direito de brincar com a população sobre algum tipo de serviço e falar de uma maneira apenas eleitoreira. Tem que ter planejamento. E antes de anunciar, fazer o planejamento. Pelo que eu estou sabendo, não teve nenhuma reunião com os empresários da cidade. Então como que você bota outdoor sobre o tarifa zero se não fez plenária com a população? Se não fez plenária com os formadores de opinião da cidade, se não fez plenária com os empresários. Então eu sempre defendo, Fernando, projetos estruturantes como esse, projetos importantes, primeiro tem que ser muito debatido. Qual é o modelo? Para quê? Para quando implantar, ele funcionar. Eu sempre dialoguei com a população. Para você ter uma ideia, em 2014 e 2016, nós fizemos um processo de revisão do plano diretor, que a lei exige, e eu realizei, Fernando, 40 audiências públicas em todas as regiões da cidade, com a participação de mais de 5.000 pessoas, juntando todas essas plenárias. E eu fiz depois uma plenária final, no antigo Caipirão da cidade, e onde 3.000 pessoas deram o aval, porque elas participaram de todos os processos e deram o aval. Antes de mandar para a Câmara Municipal a revisão do plano diretor, a revisão passou por um debate público. Legal. Um debate público. Então, dessa maneira, Fernando, eu acredito que a implantação do tarifa zero em qualquer cidade, e não é diferente no Embu, tem que passar por um processo de discussão verdadeiro com a população e com os empresários. Isso é bom, isso é bom. Ô Chico, eu vejo que você tem uma experiência muito forte na questão da gestão pública, né? E a questão da saúde, que esses dias teve essa questão de salário atrasado também na saúde, né? Como que você vê essa questão? É a mesma coisa, né? Praticamente do transporte, né? É a mesma coisa, Fernando. Essa semana, os trabalhadores da saúde ficaram vários dias aí fazendo manifestações por falta de recebimento. Fernando, é a 4ª empresa que a Prefeitura de Embu, nessa gestão atual, troca.
Eu sempre digo o seguinte, Fernando, não é possível que toda empresa seja picareta. E se a empresa é picareta, por que que tá com ela? Né? Então, assim, 4 empresas. Durante os meus 8 anos foi apenas uma empresa. E você tem que fazer a gestão. Você não pode contratar uma organização social de saúde e largar na mão dela a gestão da saúde da cidade. A gestão da saúde é da prefeitura. O serviço oferecido ali que é da empresa, da OS. Tá? Então o que acontece? Não dá, primeiro, para a prefeitura e o prefeito não fazer a gestão. Segundo, não dá para trabalhador ficar sem receber. E principalmente numa área, Fernando, tão delicada como essa. Que cabeça que vai ter um funcionário da área da saúde para atender bem o povo se o cara ele está pensando na conta de luz que está atrasada, no aluguel que está atrasado, na compra que ele não conseguiu fazer no mês para levar comida para o filho dentro de casa. Então, assim, um absurdo. Então, além disso, Fernando, além dessa questão da gestão, para você ter ideia, eu fiz 5 novos postos de saúde. E eu tinha 3 vezes menos recurso do que tem hoje. Eu fiz uma UPA, eu fiz um pronto-socorro infantil e implantei na nossa cidade, durante os 8 anos que eu fui prefeito, um programa de assistência farmacêutica, Fernando, que não faltava medicamento nem nos pós-saúde e nem nos pronto-socorros. Para você ter ideia, na campanha do ano passado agora, andando pela cidade, eu vi muitas pessoas com cegueira por conta de não receber mais dos pós-saúde o kit de diabetes. Fernando, esse é o maior crime. Por exemplo, um senhor pedreiro que ficou cego por conta da falta do kit de diabetes. Então, ele é pedreiro, não enxerga mais, não vai mais trabalhar. E essa pessoa, esse senhor, não trabalhando mais, quem vai sofrer? Ele, a mulher e os filhos. Então, remédio é algo sagrado, não pode faltar nos postos-saúde. Agora, você pega, por exemplo, na região de São Marcos, na nossa cidade, o atual gerente do posto-saúde é o cara que há 2 anos atrás foi acusado de desvio de vacina do Covid. Né? O cara roubou remédio do posto-saúde. E aí, final do ano passado, o cara foi reconduzido para a gerência do posto-saúde. Então aí não dá. Então, se o cara ali foi afastado porque roubou medicamento, o cara não pode voltar mais para nenhum lugar. Quanto mais no posto-saúde e no mesmo posto-saúde que ele estava até então. Então, Fernando, saúde é um dos maiores problemas, né, das cidades e tem que ser tratado de maneira correta. Então, por exemplo, eu tinha 500 milhões, fiz 5 novos postos-saúde. Hoje a cidade de Embu tem 1 bilhão e 300 milhões. 3 vezes mais praticamente do que eu tinha. O único posto-saúde que eles vão entregar é lá no Parque Esplanada, que é a cooperativa que construiu. Então, como que você pode, em 6 anos de mandato, não ter feito nenhum novo posto de saúde na cidade? Nenhum. Né? Tem 3 vezes mais dinheiro. Então, com esse 1 bilhão e 300 milhões, Fernando, ele teria que ter feito pelo menos mais 10 novos postos. Se eu fiz 5 postos com 500 milhões de orçamento, ele tinha que ter feito pelo menos 10. Não estou falando nem o triplo, estou falando só o dobro de postos de saúde que eu construí. Porque aí tem bairros de Embu, como Santo Antônio, como o Engenho Velho, bairros ainda que não foram ainda contemplados com postos de saúde. Então, que eu fiz a minha parte, mas todo mundo espera que quem assume no lugar, tá certo? Dê continuidade e faça mais. Porque eu sempre torci para que o atual governo fizesse mais do que eu fiz. Mas, infelizmente, fez 10 vezes menos do que eu fiz. E até o secretário de saúde foi trocado também, acho que umas 2 vezes, né? Já foi trocado aí umas 3 vezes. E para você ter ideia, o atual secretário de saúde é o mesmo cara que foi acusado lá atrás do esquema com a empresa da área de saúde. E o cara volta agora como secretário. Tudo é muito estranho. Essas coisas, na política, a transparência é muito... É o prato, o que eu falo assim, né? O prato cheio é a transparência, né? E a gente vê essas coisas meio obscuras, a gente fica meio receoso, né? Mas paciência, né? A gente fazer o quê? Ô Chico, a gente falando de gestão, e como você vê assim esse cenário que tá se aproximando aí, 2024 tá logo ali, como que você vê esse cenário aí político aí no Embu?
Fernando, veja só, eu tenho dialogado, né, com todas as lideranças de oposição da cidade. Porque a minha avaliação e a avaliação do povo de Imbu que esse governo já deu. Né? Como que você pode ter 1.300 bilhões e não oferecer serviços decentes para a população? Falta medicamento, é médico que não tem, é funcionário da área de saúde que tem que fazer greve, é o pessoal do transporte que tem que fazer greve, é rua esburacada, ou seja, não tem nenhuma obra nova. Pra você tem ideia, a cara de pau desse povo que está lá, desses caras, eles reformam uma obra que eu fiz, arranca minha placa, pinta o espaço e diz que é uma nova inauguração. Ou seja, pega obras da minha época, da época do Geraldo, da época de prefeitos anteriores, pinta e bota uma placa de inauguração. Então tem que ter, é muito cara de pau chamar de inauguração uma entrega de uma reforma ou de uma pintura. Né? Então reformar, Fernando, e pintar a escola por saúde, todo o prefeito fez. Agora eu quero ver construir novas unidades. Novas unidades. Então, por conta disso, Fernando, eu tenho dialogado com todas as grandes lideranças de oposição de Imbu. E nós já formamos uma frente ampla, pluripartidária em defesa de Imbu das Artes. E o atual governo não acreditava nessa união. E essa união já aconteceu. Já aconteceu. Tenho dialogado com a Rosângela, tenho dialogado com o Geraldo, tenho dialogado com Natinha, com a Beth, com o Léo Novaes, com o Sargento Ruas. Tenho dialogado com muitas lideranças, principalmente aqueles que saíram candidatos a prefeito na última eleição. E por conta disso, né, nós decidimos unir forças. Primeiro, nós vamos construir o projeto. Que projeto que nós queremos para Imbu? E lá na frente nós vamos discutir qual é o melhor nome para conduzir esse projeto. Né? Fernando, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Muito tranquilo. Eu acho que você não pode ter obsessão pelo poder, porque essa obsessão pelo poder desune. Essa obsessão pelo poder torna as pessoas cegas. Então o meu foco é unir a oposição para ganharmos a eleição em 2024 e mudarmos essa realidade de Imbu. O meu partido vai me lançar como pré-candidato a prefeito. Tá? Então estou dialogando com as pessoas, né? E o meu partido me apresentará no momento correto que a lei permite a minha candidatura como prefeito, porque eu avalio que eu já contribuí bastante com a cidade e ainda tenho muito a contribuir, com mais maturidade, tá certo, né? Você analisando projetos novos, tenho conhecido projetos em muitas outras cidades que nós podemos implantar no Imbu e sempre com a participação da população. Ah, isso é bom, isso é bom. Você falou do projeto, eu acho que eu cheguei tô assim porque eu estava lá na Câmara Municipal hoje, né? E eu estava com a reunião com a vereadora e ela falou, a gente conversando e eu falei assim, tudo é um momento, né? A gente tem que construir até aquele momento para quando chegar no momento certo, a oportunidade de bater, a gente está preparado, mas a gente tem que construir daqui para até 2024, né? Tem que construir. Então acho que é isso que você falou, a questão de construir esse projeto com a oposição, né? Porque hoje tá a cidade de Imbu, a gente fala que está num grupo político fechado, porque eu acho que só tem um vereador que é oposição, acho lá, né? Só o vereador Abidan. Só ele que é por oposição. Então, são 12, se eu não me engano, são 12, 17. São 17, né? 12 é Itapecerica, né? São 17 lá. Eu pensava que Itapecerica tinha mais vereador do que Imbu, mas é o contrário. E aí são 16 desse grupo político e só tem um na oposição. Então fica muito desleal, como eu vou dizer assim, né? Para a questão legislativa, né? Eu acho que até para a cidade também isso não faz tão bem, né? Eu acho que tem que ser mais equilibrado aí. Mas eu tô vendo assim que essa questão de outros, né, vir com essa proposta para querer ajudar e querer contribuir é muito importante, até para quem fosse lançado, né, ou que não seja você ou que seja outro, mas que tenha esse grupo político forte. Então, essa união, Fernando, ela é fundamental. E eu sempre digo lá no grupo o seguinte, ó,
primeiro vamos construir o carro, para depois decidir quem vai ser o piloto do carro. Não adianta querer discutir quem que vai dirigir o carro se não tem um carro. Né? Então, primeiro construir um projeto. O que nós vamos fazer para melhorar a saúde de Embu? O que nós vamos fazer para melhorar a educação, a infraestrutura, geração de mais emprego para a cidade? Então, é deste nosso grupo político que vai sair prefeito, vice-prefeito, um time de vereadores. Então, é desse nosso grupo. Então, eu estou bastante animado, Fernando, porque em 2020... a oposição saiu dividida. O Geraldo saiu para um lado, Rosângela para o outro, Ruas para o outro, doutora Beth para o outro lado. E o que aconteceu? A oposição dividida facilitou para o atual governo ser reeleito. Né? E teve a pandemia também, que ajudou muitos prefeitos a serem reeleitos. Eles devem a reeleição deles, principalmente à pandemia, porque a população estava preocupada se ia morrer ou não. Então o buraco da rua, a merenda da escola, o posto de saúde ficava em segundo plano. Mas eu costumo dizer o seguinte, a pandemia hoje, ela não é mais o terror para a população. Né? Graças a Deus e a tudo que foi feito pelo Sistema Único de Saúde do nosso país, nós conseguimos avançar na vacinação. Então agora, que é a prova, agora o buraco volta a incomodar. A falta de remédio do posto de saúde é uma realidade. Crianças comendo durante 15 dias só ovo de merenda nas escolas e as famílias reclamando. O material escolar que não é mais com a mesma qualidade da minha época. Na minha época, Fernando, era Faber-Castell, Acrylex, Jandaia, as melhores marcas no material escolar. Hoje é o genérico. Então, como você pode ter mais dinheiro, no lugar de comprar material com mais qualidade, cai a qualidade. Então, hoje, a população está muito atenta. E esses 2 anos são cruciais. União da oposição e propostas e também apontamento do que eles estão fazendo de errado. Por exemplo, Fernando, a cidade com vários pontos de enchente. A população que mora perto dos córregos perdendo tudo que tem, que juntou durante toda uma vida. Problemas na saúde, problemas nas ruas esburacadas. E o atual prefeito gastando 2 milhões de reais com carnaval. Não sou contra festa, adoro festa. Mas a minha avó dizia o seguinte, Fernando, ela dizia o seguinte, meu filho, primeira obrigação, depois a diversão. Tem remédio no posto? Tem. Tem médico? Tem. A rua tá bonitinha, sem buraco? Está. As escolas estão funcionando? Estão. Opa, vamos fazer festa para comemorar. Agora, como que você pode fazer festa para comemorar o quê? 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, eu conheço bem, dá para você bancar remédio para todos os postos de saúde, todos os prontos-socorros por 6 meses. Então, como que você vai torrar 2 milhões de reais em 4 dias e deixar pós-saúde, pronto-socorro sem remédio e sem médico? Então, isso eu não concordo. Tá? Eu sou conselheiro municipal aqui nesse IAMA, do Parque Fernanda. E uma das reclamações que a gente mais ouve lá é que vem gente de fora do entorno para pegar remédio lá. E aí acaba faltando remédio para cá. Mas aí depois eu descobri que como tem recurso estadual, aí por isso que eles podem retirar, porque ao contrário, eu que moro em São Paulo não posso retirar lá no Embu, mas a pessoa que é do Embu pode retirar em São Paulo, porque nesse caso tem recurso estadual para eles, então por isso que pode, mas só que eles falam que lá nunca tem remédio, e aí eles têm que vir aqui. Fernando, tá faltando dipirona nos postos de saúde e nos pronto-socorros de Embu. Tá faltando gases para fazer curativo. Tem funcionário que me relata que tá levando folha de sulfite.
Tem funcionário que relata que está levando papel higiênico para os pós-saúde porque não tem um material básico de limpeza nos pós-saúde. Então, como que você pode ter 1 bilhão e 300 milhões e deixar faltar o básico do básico? Eu te falei, andando na campanha do ano passado e continuo andando pela cidade, muitas pessoas ficaram cegas por falta do kit de diabetes. Isso a gente nunca deixava faltar, Fernando. O que é isso? Ó? Quando você implanta um programa de assistência farmacêutica, o que você faz? Você cadastra todas as pessoas que precisam de remédio de uso contínuo. Pressão, diabetes e tudo mais. E essas pessoas, elas ficam no cadastro da prefeitura e a prefeitura já reserva mensalmente o seu kit. Para a pessoa chegar lá e no posto, opa, daqui a 30 dias eu vou lá no posto e pego o meu saquinho com o meu kit. Já está pronto. Já está prontinho. A mesma coisa, fralda geriátrica para idoso acamado. Hoje os idosos estão com um monte... Ali no Jardim Magali, eu fui visitar uma senhora, né, de 65 anos que está com a ferida deste tamanho nas costas porque ela não consegue, a família não consegue mais pegar fralda geriátrica no posto de saúde e aí a pessoa faz a urina dela na cama e criou uma ferida desse tamanho nas costas da senhora. Isso é crime. Isso é crime. Então a população sofrendo e os caras andando de lancha, a população sofrendo e os caras tirando sarro do povo com picanha. Entendeu? Isso não pode. Por isso, Fernando, que a oposição ela está unida e em 2024 nós vamos mudar essa realidade de Embu das Artes. Isso é bom. Bom, ó, a Cris Oliveira, oficial 2022, está dizendo aqui, ó. É o que roubou vacina no São Marcos, o posto ainda está lá. Ó, ela colocou aqui, ó, acho que foi isso que você falou mesmo. Está. Ele continua lá, belo e formoso. Ó, Ruas tá de parabéns, meu amigo, esse é forte. Vamos ver aqui os outros recadinhos aqui. Deixa eu ver se tem mais. É que eu fiquei segurando aqui para te passar aqui. Tem um aqui também muito bom, como é? Vamos subir aqui. Foi lá para cima, viu, Chico? Aqui, ó. Com toda a Dai Celeste. Com toda certeza, ele jamais teria essa coragem. Ela tá colocando aqui, ó. Seria tão bom ele escutar. Pra voltar aqui? Tá bom, piscada. Chico, a gente falou, né? Bom, vamos lá, Chico. Vamos lá. Perguntaram aqui, Chico, se convidaram o Ney pra ouvir a live. O pessoal é terrível, viu? Mas fizeram essa pergunta aqui. O pessoal falou assim, convidaram o Ney pra ouvir, pra ouvir essa live? Bom, isso mostra que nós estamos no caminho certo, viu? Quando é assim, isso aí. Tá dando uma repercussão. Mas, como eu tava falando, né, Chico, dessa questão das suas andanças, como foi em 2020, você também andou. Em 2022 tinha essa expectativa que você vinha para deputado. Sim. Né? E você declinou, não saiu, né? Se falou muito nessa questão de você vir como deputado. E aí você apoiou algum candidato, né? E preferiu não sair dessa vez. Você já nesse momento você já pensava, né, em 2024, você já pensava em apoiar alguém e se declinar para não sair como candidato? Fernando, é assim, ó, eu nunca fui candidato de mim mesmo. O que eu quero dizer com isso? Ou você tem um projeto coletivo para uma candidatura, apoio das lideranças da cidade, apoio da população. Não adianta você sair candidato para sair candidato. Só por sair, né? Por sair. Então, em 2020, eu não saí candidato, até porque quando eu saí da prefeitura,
em final de 2016, ou seja, 1º de janeiro de 2017, eu não estava mais como prefeito da cidade. Eu montei a minha empresa de engenharia e arquitetura e fui tocar a minha empresa. Tá? E em 2020, a minha empresa tinha apenas 3 anos. Então eu resolvi não sair candidato para poder estruturar melhor a minha empresa, tá certo? Para que eu pudesse também ouvir a população, e nunca foi, Fernando, a minha intenção atrapalhar governo nenhum. Eu sempre torci para o atual governo que está na cidade dar certo, como eu torço para qualquer governo. Qualquer governo. Porque quando o governo dá errado, quem sofre não é o prefeito, quem sofre é a população. Pois bem, em 2022, eu também tomei a decisão de não sair candidato a deputado estadual ou federal e apoiei 2 candidatos, o Alex Manente, que já era deputado federal, e o Mário Lacerda, que era o nosso candidato a deputado estadual. Né? Aqui na nossa região, no eixo ali dos 8 municípios, o Alex teve 8.500 votos, através do trabalho que eu realizei, e o Mário Lacerda teve 6.500 votos. Melhor avaliado no ranking nacional, pelo 4º ano consecutivo, avaliado como o melhor deputado federal. Então eu resolvi fazer isso, até porque quando você pretende sair candidato a prefeito, você tem que dialogar com as lideranças, dialogar com a população. Então, por conta disso que eu decidi não sair candidato em 2022. Mas eu já tinha na minha cabeça, e dialogando com as lideranças, que o meu partido iria me apresentar como candidato a prefeito em 2024. Tá? Então nós estamos construindo coletivamente. Fernando, não existe, eu sempre costumo dizer o seguinte, como dizem os gaúchos, natural, só iogurte. Natural, só iogurte. Por quê? Porque na política tudo é construído. Ah, eu quero ser candidato a prefeito. Tá bom. E as lideranças, o que pensa disso? E a população, o que pensa disso? Então eu prefiro construir um projeto coletivo para esse projeto ter maturidade, e aí você lança esse projeto na cidade. Então por isso que o meu partido tomou a decisão de não me lançar candidato em 2022, mas me lançará candidato a prefeito em 2024. Entendi. O pessoal perguntou aqui, pede pro Chico repetir sobre os candidatos. Acho que ficou sem som aí, acho que na hora que travou lá. O Ronaldo tá falando assim, parabéns, Chico, o melhor prefeito que Embu das Artes já teve. Obrigado, Ronaldo. Tem mais aqui, vamos ver. Bom, é isso mesmo. O Marcos tá perguntando aqui, Marcos 060614. Quais as propostas para o novo governo, Chico? Primeiro quero mandar um abraço aí pro Ron, amigão, a Denise, Vale Reis, a Keliane da Ressaca. Que bom, rapaz. É o Embu inteiro, a região inteira acompanhando aqui, Fernando, esse nosso podcast. Quais são os planos para o próximo governo? Eu diria para você o seguinte, um próximo mandato na cidade, quem for eleito tem que se preocupar em reestruturar tudo o que está sendo destruído na cidade. Então implantar novamente um programa de assistência farmacêutica para não faltar remédio no posto de saúde. Quem se eleger tem que reestruturar o atendimento, contratando mais médicos para não faltar médico nos postos de saúde. Quem for eleito em 2024, Fernando, tem que se preocupar em trazer mais empresas para a cidade. Para você ter ideia, durante os meus 8 anos como prefeito, nós trouxemos grandes centros logísticos para a cidade. E a oposição ficava xingando que não sei o quê, que centro logístico não gerava emprego. Um baita de um engano. Primeiro que centro logístico, que são aqueles galpões, gera muito emprego, até porque eles funcionam 24 horas.
E com, né, a pandemia mostrou isso, com o comércio online aumentando, todo mundo passa a comprar via internet, você precisa do quê? De mais galpões para armazenar esses produtos para mandar para casa das pessoas. Então nós acertamos isso lá atrás. Para você ter uma ideia, nós dobramos o orçamento da cidade só com ICMS dos centros logísticos. Hoje, se a cidade tem 1 bilhão e 300 milhões, é por conta do trabalho que eu realizei lá atrás, trazendo grandes centros logísticos para a cidade. E eu deixei, Fernando, isso é importante eu falar, eu deixei aprovado um corredor empresarial, 9 quilômetros, ligando Itatuba até a BR pelo Jardim Santa Clara. São 9 quilômetros de corredor. Isso, Fernando, se o atual prefeito tivesse feito a infraestrutura, o asfalto deste corredor, nós teríamos hoje mais 20 grandes empresas na cidade, gerando pelo menos mais 15 mil novos empregos. Infelizmente, ele abandonou esse projeto e não fez nem meio metro de asfalto lá. Mas isso nós vamos retomar, porque eu sempre disse isso, você precisa trazer grandes empresas para a cidade para gerar receita para você aplicar no social. Precisa de mais dinheiro para fazer mais pós-saúde. Precisa de mais dinheiro para fazer mais escolas. Então, Fernando, precisa fazer pelo menos mais 10 novos pós-saúde. Tem que fazer pelo menos mais 10 novas creches. Tem que fazer pelo menos mais 5 novos centros culturais, praças de esporte e lazer. Eu implantei 16 academias públicas de ginástica. Fundamental. Por quê? Hoje a gente estava vindo para cá, vendo várias academias, né, particulares, né? Mas quando eu fui prefeito, não tinha tanta academia particular. Então nós implantamos 16 academias públicas de ginástica para o jovem, para o adulto, para o idoso, fazer o uso daquela academia. E quantas vezes nós não tivemos o relato da pessoa que tinha sofrido um derrame e ao usar a academia pública ali, com orientação do posto-saúde, a pessoa recuperou o movimento de um braço, por exemplo. Então, Fernando, melhorar a infraestrutura, trazer para a cidade mais habitação e evitar ocupação irregular. Ocupação irregular não é a solução para a habitação para o nosso povo. Até porque as pessoas moram na beira de córrego, Fernando, ou moram no morro, não é porque acha bonito, não. É porque não tem condição de comprar algo melhor, tá certo? Mais seguro. Então o prefeito ele tem que bater na porta do governador, bater na porta do governo federal. Eu fiz 1.900 novos apartamentos. Nessa gestão atual não fizeram nenhuma nova casinha. Quanto mais apartamento. Tá? Então, um novo mandato implica em ampliar os serviços já existentes, para você descentralizar ainda mais. Então, mais terminais de ônibus, mais pós-saúde, mais creches, mais centros culturais e mais emprego para a nossa população. Então, isso é possível, Fernando. Repito, se eu fiz mais de 300 obras com 500 milhões... Até 2024, a cidade de Embu vai ter 1,5 bilhão. Então, com 1,5 bilhão, dá para fazer muita coisa que, infelizmente, eles não estão fazendo. Mas tudo isso, Fernando, nós vamos ouvir a população do ano de 2023, ouvir a população no ano de 2024, para quando elaborarmos um plano de governo, esse plano de governo terá tido a participação da população. Porque eu nunca admiti um plano de governo feito num gabinete. Eu nunca admiti um plano de governo feito por meia dúzia de iluminado. Eu sempre acreditei que a população e as lideranças têm muito a contribuir com a construção de um plano de governo para a cidade. Bom, chegou ao fim. É triste, mas a dor do parto, mas temos que partir, né, Chico? Olha, foi um prazer, Chico. Quero que você deixe suas considerações finais aí, seus agradecimentos, pra gente se encerrar. Infelizmente, passou voando. Se eu pudesse, ficava aqui até mais 1 hora, né? Essa aula de política. Mas eu queria que você deixasse aqui as considerações finais, por favor, pra gente se encerrar. Primeiro, Fernando Moura, te agradecer de coração, é um prazer enorme te conhecer pessoalmente também, sempre ouvi falar muito bem de você, do projeto aqui de vocês, agradecer todas as pessoas que participaram do nosso podcast, os ouvintes da Rádio Comunidade e dizer para vocês que entre nas minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais tem o meu celular.
É o mesmo celular há 15 anos, Fernando. O mesmo número. Entre, mande mensagem, faça críticas, sugestões, porque é desta maneira que eu vou crescer e vou aprender com a população a fazer algo melhor para o nosso povo. Então, gratidão ao povo de Imbu, gratidão às lideranças e gratidão a vocês. Opa, obrigado. Gente, a gente encerra por aqui. Obrigado a todos que acompanharam aí pela live. Obrigado ao pessoal que está aqui, o Ricardo, o Agnaldo, que veio aqui ajudar na produção, aos nossos convidados, que está aqui junto com o Chico. E obrigado a todos que acompanharam nós e aguentaram nós até agora, viu, Chico? Fui!